Sejam muito bem-vindos, minhas flores, meus flores. Eu sou a Mônica Guimarães, do ateliê Malu Arteira. E hoje eu vim passar um projeto para vocês, que é uma boneca costureira chamada Aurora, tá? Que seja muito bem-vindo você que está assistindo esse vídeo pela manhã. Desejo um ótimo dia. Para você que está vendo esse vídeo pela tarde, que Papai do Céu abençoe a sua tarde. E para você que só teve aquele tempinho e acabou caindo de paraquedas aqui no nosso vídeo pela noite, que Deus abençoe a sua noite, que você tenha um ótimo descanso no seu final de dia, que às vezes eu sei que a rotina da gente é muito corrida, tá? E o projeto da minha Aurora, eu elaborei a Aurora com o intuito de ter um auxiliar, tá, no meu momento de trabalho. A Aurora, ela é uma boneca que ela é porta-acessórios, e eu tenho um problema gravíssimo, gente, de estar perdendo agulha, perdendo alfinete. Então eu pensei num projeto que viesse me auxiliar nesse meu momento de costura, porque caixinha, a gente tá botando caixinha, mas é mais para organizar. Mas às vezes a gente necessita de algo que nos auxilie no momento ali que a gente está trabalhando no manuseio dos nossos materiais, né? Então a Aurora, ela foi criada para isso, para auxiliar a gente no nosso momento de trabalho. Eu espero que vocês gostem do meu projeto e quero agradecer, né, o espaço, em especial a Fundação Dona Militana, que é aqui do meu município de São Gonçalo do Amarante, que elaborou esse edital de fomento, né, na qual nós, artesãos, artistas, atores, que envolve toda a parte da cultura popular, participou, né? Parabéns a todos aqueles que participaram, aqueles que foram contemplados, aqueles que não foram contemplados. Não desistam da profissão, porque a profissão é uma profissão linda e a gente precisa manter vivo essa cultura da gente que é tão rica, tá? Desejo também aqui a vocês que estão iniciando, que às vezes vocês vão encontrar um pouquinho de dificuldade no percurso de vocês, mas procurem sempre estar estudando, buscando informações. Tem gente que tem sempre muito bom coração de chegar, de ajudar, de tirar uma dúvida de vocês. Deixo a minha homenagem também no início desse vídeo a Aldir Blanc, que foi um grande compositor, cronista, né? Poucos sabem sobre a história de Aldir Blanc, mas a Lei Aldir Blanc veio aí justamente para dar esse apoio para a gente artista, e nada melhor do que eu deixar a minha homenagem em nome de todos os artistas brasileiros. Aldir Blanc, ele era carioca, né? Ele foi formado em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e optou pela música, né? Pela cultura, né? Ele se aprofundou nessa parte da cultura e ele foi compositor de uma das maiores canções de sucesso, né, na música popular brasileira, que foi o Bêbado e a Equilibrista, eternizado na voz de Elis Regina. Então eu deixo a minha homenagem a esse grande artista que contribuiu maravilhosamente, né, para a nossa cultura popular brasileira. Então, meus agradecimentos a vocês também que estão entrando aqui no meu canal. Se inscrevam, compartilhe e fica aí comigo porque muitas outras novidades virão, tá? E vamos pro trabalho, porque o papo é muito, mas o trabalho é muito mais. Então vamos lá. Eu comecei a minha Aurora, né, criando os moldes dela, certo? A sainha dela são 6 gomos desse aqui, que eu chamo de gomos, tá, gente? Porque ele parece realmente um gominho. E a gente vai colocar camada sobre camada até formar a saia da Aurora, certo? Então essa saia aqui é a saia da Aurora, tá? Esse molde. Aqui esse círculo é a parte superior da cabeça, que a gente vai fazer um grande fuxico. O bracinho da Aurora. O corpinho da Aurora a gente vai emendar ao pescoço, né? Quando for na montagem a gente vai entender tudo isso. E essa aqui é a parte inferior da cabeça da Aurora, que é onde vai ficar o rostinho dela.
E o pescocinho, ele também tá por aqui, mas eu já mostro pra vocês. Também temos o pescocinho, que ele ficou, deve ter voado aqui no meu espaço. Então, a gente vai fazer a máquina da Aurora, né? Que a Aurora, ela tem uma máquina de costura, a gente vai fazer a decoração dela. E essa máquina, ela é em feltro. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu já tenho o molde da máquina desenhado aqui nesse feltro, tá? E as partes da Aurora, para adiantar, eu também já risquei. Esse aqui é o pescocinho da Aurora, né? Eu vou mostrar para vocês passo a passo de como a gente vai estar colocando as peças da Aurora. Aqui o corpo também já estão todos riscados, certo? Aqui são os gominhos e a gente vai começar a unir os nossos trabalhos, tá? Então, eu gosto de começar pela parte da saia, certo? Que a gente vai sempre colocar o avesso do tecido, né? E a gente coloca sempre frente com frente, unindo, e vamos unir as laterais, tá? Vou estar mostrando aqui pra vocês e não vou fazer um a um, porque senão o vídeo vai ficar extensamente grande. Então, a gente precisa agilizar o nosso tempo, tá? Então, vou unir aqui algumas partes e vou mostrando para vocês como que vocês vão fazer para que vocês possam entender da maneira mais clara possível. Peço desculpas pelos barulhos externos, tá? Mas os meus vizinhos estão fazendo obra, infelizmente. Escolheram esse dia para fazer obra. E aqui na minha casa também tenho muitos passarinhos que fazem ninho na parte da laje da minha casa, né? Então eles acabam ficando aqui ao meu redor, são os meus mini mascotes, né? Então a gente começa a fazer a nossa costurinha, dá aquele velho retrocesso, tá? Eu gosto sempre de puxar essa partezinha da linha de trás, porque costuma às vezes dar uma embolada. Então aqui a gente vai unir toda a parte da saia da Aurora. Vou mostrar isso aqui pra vocês e vou dar uma adiantada para que o nosso vídeo não fique muito extenso e muito comprido, tá? Então a gente vai fazer isso aqui, tá? A gente pegou o gominho, botou frente com frente do tecido e unimos a lateral. Então a gente vai fazer isso com todos os gominhos. Malu, quantos gominhos são? Serão 6 gominhos, tá, gente? Que a gente vai fazer isso aqui com 6 gominhos, certo? Então eu vou dar uma adiantada nessa parte aqui e já volto com vocês para mostrar para vocês como que ficou essa parte da saia, tá? Então segura a onda aí que a gente volta já. Bom, gente, voltamos, tá? Olha só, eu já costurei todos os gominhos, tá? Ele ficou tipo uma touca, né? Uma touquinha. Aqui, para fechar o fundo, eu coloquei um círculo de 16 centímetros, tá? Pra gente poder fechar o fundo. Tem um detalhe aqui, quando vocês vão fechar esse fundo, ele nunca fica assim exatamente certinho, por causa do formato dos gominhos, tá? Então, se ficar alguma preguinha assim, por exemplo, a minha ficou aqui no cantinho, ó, uma preguinha bem pequenininha, então isso é normal, tá? Eu aproveitei e quando tava fazendo os gominhos, já fiz os bolsinhos da minha Aurora. Aqui eu vou colocar as minhas ferramentas, tá? Como, por exemplo, tesoura, cabe tesoura pequena, tá, gente? Não é tesoura grande. Tesourinha, fita métrica, pecinhas pequenas, como, por exemplo, bobinas, que mais? Tira-ponto, tudo eu gosto de guardar nesses bolsinhos, tá? Então, a gente vai agora para a nossa segunda etapa, tá? Ó, eu fechei todos os gominhos na lateral, do jeitinho que eu tava mostrando para vocês. Então, agora a gente vai para a nossa segunda etapa. Vamos para o corpinho da nossa Aurora. Aqui eu já tenho riscado, deixa eu mostrar para vocês assim bem de perto. Acho que dá para vocês verem que tem um risco do meu molde, tá? Essa parte aqui é a parte do pescoço da minha Aurora. Então a gente faz em duas partes, porque é frente e costa. Então aí a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos pegar a parte do corpinho da Aurora. Gente,
A malha que eu uso é a malha PV, cardada ou a cotton. Essa que eu estou fazendo, esta aurora, é a cotton, tá? É a cotton, ela dá uma elasticidade bem bacana para fazer bonecas. O corpinho, a parte do vestido, vocês tanto podem usar o tricoline, quanto vocês podem usar o cetim com elastano. Eu gosto de usar o cetim com elastano para fazer o corpo dessa boneca, porque eu acho que ele fica mais bonito do que o tricoline, porque o tricoline ele não me permite esticar. Então não dá aquele contorno bonito do busto da boneca, a cinturinha fininha e tudo bonitinho. Então do jeito que eu fizer o tricoline, então a bonequinha fica aquele moldezinho reto. Já no cetim com elastano, ele vai me dar aquela possibilidade de eu fazer e simular o contorno do corpo da minha aurora, tá? Então deixa eu pegar aqui pra vocês o cetim e já mostro pra vocês, tá? Pronto, gente. Então agora no procedimento que a gente vai fazer é o nosso corpinho, tá? Então a gente vai pegar o nosso corpinho, o molde do nosso corpinho. Essa parte de cima aqui, que é mais larguinha, é o busto da nossa bonequinha Aurora, tá? Então a gente vai pegar a parte do busto e vamos unir ao pescocinho da Aurora, tá? Então a gente vai fazer assim. A gente vai colocar frente da malha com frente do nosso tecido, que vai ser o vestido da Aurora. Então, a gente vai colocar frente com frente e vamos trabalhar com o risquinho do nosso molde, tá? Meu risquinho tá aqui e o risquinho do meu pescocinho também está aqui. Então, a gente vai trabalhar com... Gente, eu sou meio ceguinha. Então, o que é que eu faço? Como são tecidos transparentes que eu consigo visualizar o meu risco, então eu costumo colocar no sol, tá, gente? Mas essa mania minha, não faz isso não que é feio. Então, é porque eu sou meia ceguinha mesmo. Então, eu costumo fazer isso para eu poder alinhar. Quem tem dificuldade e o cetim ele escorrega bastante, eu aconselho colocar alfinete, tá? Pra sustentar, ficar segura a costurinha, tudo bonitinho, não sair nada torto. Então, daí eu venho pra cá, pra minha maquininha de novo. Confiro se tá tudo alinhado, bonitinho, para eu poder fazer a minha costurinha, tá? Gente, eu tenho um pé de caminhoneiro, tá? Na máquina, então, tipo assim, meu pé é muito pesado. Então, quando eu tô costurando, o pé vai embora de uma vez. Mas vocês tomem cuidado com isso, tá? Então, meu pezinho é um pezinho de caminhoneiro, pezinho pesado no acelerador. Então, aqui a gente vai fazer assim, gente. Vamos tirar o excesso, tá? Da nossa costurinha. Né? Quando a gente abrir... Ela ficou assim, ó, tá? O desenho do nosso corpinho está aqui. Deixa eu ver se eu consigo aproximar para vocês verem, tá? Tá aqui o desenho do nosso corpinho. E aqui o nosso lado direito. Então, ele fica unido assim. Então, a gente vai fazer isso com a frente e com o verso. Eu já volto com vocês. Aliás, o verso não, tá, gente? Perdoa. Com a frente e as costas, Malu, as costas. Então, já volto com vocês para mostrar como que vai ficar essa parte aqui das costas, tá? E aí, a gente vai trabalhar depois a costura do bracinho e a costura da nossa cabeça. E depois a gente vai juntar tudo e vamos fazer a nossa aurora. Lembrando, na parte da saia da aurora, o bolsinho, eu gosto de colocar em formato de coração, em formato de florzinha. Esse bolsinho, ele é a critério de vocês, tá, gente? Da criatividade de vocês, do que vocês quiserem colocar. Desde que este bolsinho, ele fique no espaço de um gominho. Eu coloco 2 bolsinhos na parte de cada gominho. Por quê? Porque não vai dar pra gente, depois que a gente faz o gominho,
a gente colocar este bolsinho. Não dá certo. Eu já tentei fazer, gente, foi quebrar a cabeça. Então não deu certo, tá? Então essa parte desse bolsinho aqui, vocês colocam no formato que vocês acharem melhor. O meu eu coloquei no formato de coraçãozinho, tá? E fiz ao redor o zigue-zague para pregar, para ficar até uma costura diferenciada, não ficar aquela costura reta, né? Então pronto, então aqui a gente vai dar continuidade no nosso corpinho, tá? Vou fazer agora a parte das costas e já volto com vocês pra gente poder dar continuidade. Bom, gente, então vamos lá. A nossa Aurora, já fiz a questão da unção do pescoço e do vestido dela, tá? E já desvirei. Malu, a gente enche logo? Não, a gente não pode encher logo, porque a gente só vai encher quando a gente for começar a trabalhar com a saia, porque facilita a questão do trabalho. Que aqui a gente vai embaixo fechar com um fuxicão, tá? A gente vai reservar aqui, junto com a nossa sainha, a parte do corpinho. Então, daí a gente vem para a parte da manguinha da cabecinha. Nosso bracinho da Aurora é este moldezinho aqui, na qual a gente vai costurar ela toda na malha já dupla, porque a gente não vai deixar abertura. A abertura a gente vai fazer um pequeno cortezinho, né, na parte interna do bracinho quando a gente for encaixar. Então isso eu vou mostrar pra vocês para que não fique confuso na cabecinha de vocês. Então o bracinho a gente costura já duplo. A cabecinha a gente também vai costurar duplo. Vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço o molde na minha malha, até pra eu ganhar tempo. Então, a cabecinha, essa é a parte inferior do rostinho da nossa Aurora. Então, essa parte toda ao redor a gente vai costurar, deixando a parte de cima aberta, porque é aqui onde a gente vai fazer o enchimento, tá bom? Então, vou mostrar aqui pra vocês na malha, já desenhado, como que eu faço. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, gente, mas eu vou tentar, tá? Aqui, ó, é a minha cabecinha desenhadinha, não sei se vocês estão conseguindo ver, essa parte aqui é a minha cabecinha, aqui está o círculo da parte superior, e aqui estão os meus bracinhos, estão vendo aqui onde está o alfinetinho? Então aqui é os meus bracinhos desenhados na malhinha, tá? Então aqui os meus bracinhos, eu já sei que eu fecho todo, então não vou me preocupar em deixar a abertura. Então a gente já pode seguir direto, tá? Na questão dos bracinhos. Gente, nessa parte aqui de costurar bracinho, eu vou sempre muito devagar, porque ele é cheio de curva. Então, eu tenho que ir girando a mãozinha com a agulha baixa, para não soltar o tecido. Então, eu venho girando a agulha e costurando. Aonde vai fazer a curva, eu baixo a agulha no tecido, giro o tecido e continuo costurando com cuidado, muito devagar. Essa parte é uma dificuldade para a Malu, porque a Malu tem pé de caminhoneiro, então é todo um cuidado. Eu creio que vocês não estão conseguindo visualizar esse movimento que eu faço, gente, com o pé da máquina, tá?
mas eu levanto ele um pouquinho, agulha baixa no meu tecido para que eu possa fazer a curva da mãozinha e do meu bracinho da minha Aurora. Se eu não fizer isso, o tecido escapa e eu perco meu último ponto vindo a arrebentar a linha. Então, uma mãozinha já foi costurada. Vamos para a próxima. Essa parte, como é mais rápido, e a tia Malu já tem aqui, né, como que faz. Então, só para vocês tirarem a duvidazinha de vocês, tá? Baixei o meu pezinho, encaixo minha agulha e começo devagar, sempre lembrando do retrocesso. Parte que é mais retinha, a gente já enfia o pezinho de caminhoneiro. Cheguei na curvinha da mãozinha, então a gente vem com levanta pezinho, agulha baixa no tecido, devagar, para não sair do risco do molde. Girando o tecido, levantando o pezinho. Levanta o pezinho, gira o tecido. Levanta o pezinho, gira o tecido, bem na parte do dedinho. Mãozinhas fechadas. Então agora a gente vai para o rostinho da Aurora, né? Lembrando que no rostinho da Aurora, a parte de cima a gente não fecha, deixa aberto. Porque a gente vai fazer o fuxiquinho para fechar a cabecinha dela em cima, tá? Processo. Seguimos na sequência. Da mesma forma, tá? Tem dificuldade de fazer as partes arredondadas e de contorno, vai devagarinho na máquina, levantando o pezinho com a agulha baixada no tecido e dá tudo certo. Prontinho. Malu, e a parte circular? A parte circular a gente não faz duplo, a gente faz só um círculo, porque ele vai ser um fuxicão, pra gente fazer a parte do cabelo da nossa Aurorinha, tá? Aí aqui a gente vai e recorta com muito cuidado para não cortar a costura. Porém, a gente deixa bem rente a costura, para não ficar aquela coisa com muito excesso, tá? Vou mostrar para vocês a cabecinha como que ficou. Ó, ficou um saquinho, tá vendo? Um saquinho, ó, saquinho. Aí a gente só faz desvirar. Depois eu gosto de fazer, pegar um pincel, né, um pincelzinho, e gosto de passar assim, ó, no cantinho da costura,
porque a costura ela vai se arrumando, tá? Ficando no formatozinho do molde que a gente quer. Pronto, ó, tá vendo a minha cabecinha como ficou? Já ficou toda arredondadinha, tá vendo? Então aqui a minha cabecinha da parte de baixo da minha aurorinha. Os bracinhos a gente vai recortar também da mesma forma, rente a costura, com todo cuidado para não cortar a costura que vocês fizeram, porque senão vai rasgar tudo e vai arrebentar quando você fizer o enchimento. No dedinho eu gosto de dar um piquezinho assim bem no cantinho, com muito cuidado para não atingir a costura, que a parte do dedinho ele precisa ficar com formato de dedinho. Na parte da dobra do bracinho também. Então venho recortando. Malu, como que eu vou encher agora? Porque o que acontece? Não tem espaço, gente. Malu não deixou, Malu é louca, não deixou costura. Então daqui tá o segredinho do bracinho da Malu, tá? Vou cortar o outro para mostrar para vocês. Vou deixar até esse aqui na frente assim para vocês ficarem vendo ele aí bonitinho. Pronto, gente. Então aqui, ó. Voltamos com o nosso bracinho. Então aí a gente vai fazer assim. Na nossa mãozinha, o nosso dedinho fica para dentro, né? Então a gente também vai fazer a aurora do jeito que é a nossa mãozinha. Então a aurora ela vai ficar assim, com o dedinho para cima. Então aonde que a gente vai fazer o pique? Se o meu dedinho é para dentro e o dedinho da aurora também, a gente vai virar ao contrário, deixando a mãozinha para cima. O dedinho da aurora vai ficar para fora. Então aqui, invertido, cotovelo com cotovelo da aurora, ó, gente, cotovelo com cotovelo. Então a gente vai fazer o piquezinho nessa parte de dentro, tá? Dedinho para fora, o cotovelo com o cotovelo da aurora. Então a gente vai fazer um piquezinho aqui, né? Que é onde a gente vai fazer desvirar a nossa pecinha, ó. Tia Malu fez um piquezinho aqui, tá vendo? Piquezinho não, piquezal, né? Aqui, ó. Piquezinho aqui. Tia Malu vai botar o dedinho aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Então, por aqui a gente vai desvirar a nossa peça, né? Vamos colocar todo o lado do bracinho da aurora pro lado correto. Desvira tudo. Depois a gente vai fazer aquele mesmo procedimentozinho do pincel, porque o bracinho ele tem muito contorno, né? Então a gente precisa que o bracinho da aurora fique com o contornozinho da mãozinha, tudo bonitinho. Então a gente vai fechar aqui. Aí eu já venho com o meu pincelzinho para ajeitar lá a parte da mãozinha. Aqui o dedinho da aurora, a gente bota ele para fora, né, bonitinho, vai arredondando aqui a parte da mãozinha da aurora, o cotovelinho. E temos aqui a mãozinha da aurora. Olha o dedinho dela para dentro. Olha o piquezinho do lado do avesso. Aqui o piquezinho, ó, o buraquinho aqui. E a mãozinha da nossa aurora certinho do lado certo, tá? Então, para fazer essa parte do bracinho, é só colocar o bracinho da aurora ao contrário, cotovelo com cotovelo, com o dedinho para fora, que aí vocês vão se achar para poder fazer esse pique, para não fazer do lado errado. Porque se você coloca a mãozinha da aurora na posição certa, você vai fazer o pique do lado de fora. Mas, tia Malu, o bracinho dela vai ficar assim? Não, não vai. A gente vai fazer uma manguinha bonitinho pra ficar todo, né? Porque a aurora, gente, a aurora é chique, cara. Então a gente vai fazer, mas assim, pra não ficar aquela coisa, aquele acabamentozinho feio, né? Então a gente faz do jeito certinho, né? Pra ficar tudo bonitinho. Então a gente vem aqui com o meu segredinho do pincelzinho, né? Arredondando aqui as partes da mãozinha. Vamos agitar aqui o dedinho dela, o cotovelinho. E aqui está a mãozinha da minha aurorinha. Tá, gente?
que está a mãozinha da minha Aurorinha, ó. Tá? Certinho. Então, já reservo aqui e já deixo. Então, venho para aquela parte do círculo da cabeça, né? Que a tia Malu falou que é quantas partes? É dupla? Não, é só uma, porque a gente vai fazer o fuxicão. Então, venho recortando aqui o círculozinho. E aqui a gente também vai reservar e vamos começar a parte da montagem. Eu vou fazer o enchimento das peças, deixando por último o enchimento da saia, para fazer junto com vocês, porque na saia tem um segredinho também, que é uma das funcionalidades da minha Aurorinha, tá? Então já temos o corpinho, já temos os bracinhos, o rostinho e a parte que será a cabeça e a nossa saia pronta. Então a gente vai agora para a parte de encher. Para encher, gente, eu não vou mostrar para vocês como é que enche, porque para encher é só enfiando o enchimento e tá tudo certo. Já já eu já venho com vocês, vou encher as pecinhas e já mostro para vocês como que a gente vai fazer a nossa parte de montagem, tá? Da nossa Aurora. E vocês vão ver que belezura que vocês vão ter aí para ficar na mesinha no ateliê de vocês, com a criatividade de vocês, com o toque especial de vocês, tá bom? Então já volto. Segura aí que a gente já vem. Vamos lá, gente, para a montagem da nossa sainha, tá? Eu falei para vocês que na sainha eu iria fechar junto com vocês porque ele tem uns segredinhos aqui da Malu, tá? O que acontece? Nós fizemos a nossa sainha, os gominhos, botamos os bolsinhos. No fundo, fizemos um círculo, né, de 16 centímetros pra gente poder fechar a nossa sainha. Sendo que aqui está o primeiro segredinho da tia Malu. No fundo, gente, eu recortei um papelão do mesmo centímetro do círculo que a gente fechou o fundo da saia, de 16 centímetros, e coloquei por dentro. Por quê? Uma das funções da Aurora, que eu posso falar assim funções, porque a Aurora ela veio pro meu espaço para trabalhar, tá? Ela não vai ficar de graça. Então, uma das funções da Aurora é justamente ser peso. O que acontece? A tia Malu trabalha muito com moldes, né? Fazendo recortes de tecido. E vez ou outra, aqui no meu espaço, eu tenho muitas janelas e é muito arejado, então ventila muito. Então, acaba voando as coisas. Então, uma das funções da Aurora é ser a peso. Ou seja, eu tô trabalhando com aquele moldezinho, tem uma informação lá, vou lá e pum, ponho a Aurora em cima e ela fica lá guardado pra mim sem precisar estar voando nada. Então, essa é a primeira vantagem da Aurora, tá? Como que eu faço esse peso? Pego um pouquinho de areia, coloco num saquinho, né? Deixo ele bem presinho, bem amarradinho pra não vazar. E ponho aqui no fundo da minha sainha. Certo? Esse é o primeiro segredinho da tia Malu. Segundo ponto. Eu preciso que essa sainha, ela fique bem durinha. E eu utilizo dois tipos de enchimento. Primeiro enchimento é essa estopa, né? Que são usadas em oficinas, tá? Então, eu coloco essa parte da estopa, certo? Arrumando ela aqui pelo fundinho da sainha, tá? Então, a gente vai arrumando aqui, aos pouquinhos. A estopinha, gente, elas são fios tipo fios de linha. Então, ele dá, às vezes, um pouquinho de trabalho para vocês estarem desmanchando isso, tá? Mas aí, vocês vêm arrumando aqui com cuidado, certo? A gente vai desmanchando assim, aos pouquinhos, tá? E a gente vai forrando tudo. Qualquer coisa, vem aqui com a tesourinha, dá um corte para facilitar a vida de vocês, certo? Vou até afastar a minha máquina aqui um pouquinho de ladinho para poder facilitar aqui para eu trabalhar isso aqui com vocês. Então, a gente vem arrumando aqui a sainha da Aurorinha. Vocês vão ver que ela vai ficar bem durinha, certo? Então, a gente bota tudo aqui ao redor. Aí, pra não ficar essa coisa assim, só com essa parte da estopa, o que é que eu faço? Venho com
espumante. Gente, eu não vou botar o espumante em cima da mesa, porque meu saco é aquele saco grandão. Então vai acabar atrapalhando para visualizar vocês. Então aí a gente vem com a parte do espumante e vai arrumando também ao redor. Para a sainha da Aurora ficar com aquele formato bem bonito, rodado. Como se ela tivesse uma saia bem grandona. A gente vai botando e arrumando, vai botando e arrumando. Olha, tá vendo que a sainha ela já tá ganhando aquele formato tipo uma abóbora? Então é este formato aqui que a nossa aurorinha tem que ter. Lembra de deixar sempre arrumando o saquinho da areia para que ele vai ficando bem no meinho, tá? Então a gente vem reforçando aqui, porque de acordo com o que a gente vai colocando o enchimento, o saquinho ele vai para um lado, vai para o outro. Então lembra sempre de ficar posicionando ele para ficar central. A gente vai arrumando aqui, ó. E voltando com nossa espuminha. A gente vai alternando a espuminha e a estopa. A espuminha e a estopa, tá? Pronto. Você viu que a tua aurorinha, ela ficou bem durinha aqui. Enquanto você vê que ela precisa de mais espuma para ir arrumando, você vai colocando, vai encaixando. O importante é que a Aurora ela tem que ficar com a saia bem bonita. Pronto, aqui eu vou dar uma paradinha, porque como a gente vai fechar o nosso fuxicão, então caso eu necessite de continuar fazendo o enchimento, a gente vai fazer depois que eu fizer o fuxico, pra gente ver as partes que vão ficar necessitando de colocar enchimento. O meu corpinho, pra gente também não perder muito tempo, eu já fiz o enchimento, ó, esse aqui ficou o meu corpinho, eu fiz o meu enchimento e fechei com um fuxicão também, tá? Aqui, onde era a divisão da costura, da união do pescoço e do corpinho, eu fiz um acabamento, ó, deixa eu aproximar aqui pra vocês verem, coloquei um babadinho. Esse acabamentozinho aqui, gente, é a critério de vocês, vocês utilizem a criatividade, o material que vocês tiverem em casa, tá? Eu tinha esse bicozinho branquinho e eu achei que combinava e ficava bonitinho com a minha roupinha da Aurora, tá? Então, coloquei um lacinho pra decorar, ó, certo? Então, essa aqui é o meu corpinho. E a gente vai estar posicionando ele aqui, ó. Ele vai ficar bem aqui no meinho, tá? Então, primeiro a gente vai fazer a parte do fuxico. Vai pegar e vai alinhavar o fuxico todo ao redor. E depois a gente vai encaixar esse corpinho, certo? Então, segurando um pouquinho, que eu vou adiantar aqui nessa parte do fuxico. Até porque eu tô um pouco sem espaço aqui pra mostrar pra vocês. Mas pra fechar, eu vou fechar encaixando o corpinho aqui junto com vocês, tá? Bom, gente, voltamos aqui, tá? Eu já fiz aqui um fuxicão, certo? No meio desse fuxicão, eu cavei assim, ó, um buraco. Pra quê? Pra gente poder encaixar o corpinho da nossa Aurora aqui dentro, tá? Vou pôr um pouquinho de cola quente aqui nesse meio, certo? Para que a nossa Aurora possa ficar bem fixa. Põe cola quente, põe cola quente, põe cola quente aqui. Meus espuminhas. E põe aqui no fundinho. Certo? Só para ela ficar fixa lá. E não ficar se movendo tanto quanto a gente faz a questão da costura. Só para dar um pouco mais de firmeza. Então, já escolhi qual vai ser a posição que a minha Aurora vai ficar pra frente. Alinho ela aqui direitinho, que eu gosto de botar o bolsinho no lado do bumbum, né? Então, aqui a gente vai esperar a cola secar um pouquinho e vamos fazer pontos invisíveis, tá? Rodeando toda a Aurora. Eu já fiz aqui também um aventalzinho, ó. Um aventalzinho simples. Cortei um quadrado, arredondei as partes de baixo, né? Fiz o aventalzinho, coloquei o biquinho.
E fiz um fuxico aqui em cima, linha V, pra gente poder colocar aqui na frente, enfeitando a minha aurora. E esse avental, a função dele, gente, é deixar as agulhas. Por quê? Porque no alfineteiro a gente enfia agulha, o alfinete ele tem sempre aquela cabecinha, a bolinha, o coraçãozinho, o negocinho. E a agulha a gente não tem. Então o risco dele enfiar para dentro da peça é muito grande. Então a gente deixa sempre as agulhas. Deixa eu pegar uma agulha aqui para vocês verem. As agulhas sempre ficam no alfinetinho, ou no avental, tá? Perdão. Então as agulhas vão ficar no avental, aqui minha agulha, ó. Então o avental, a função dele é deixar sempre as agulhas organizadinhas, tá? Então eu vou fazer aqui a parte de esperar a cola secar um pouquinho, a cola quente, e vou fazer o alinhavo, né? E já volto com vocês para ver essa questão da parte de baixo. Enquanto vai secando aqui, vou adiantando logo para vocês e mostrar como é que vai ser feita a parte da cabeça. Aquela parte circular que eu falei para vocês que a gente ia fazer um fuxico, então a gente vai olhar a parte da nossa cabecinha, vamos colocar na parte de cima e vamos vir fechando, deixando a abertura na parte de baixo, tá? Então a gente vai fazer aqui tipo uma touquinha, certo? Então a gente vem fazendo aqui os pontinhos, pregando esse fuxicão aqui na cabeça da minha aurora. Essa é a parte superior da minha cabeça, tá, gente? Vou ajeitar aqui. Lembrando que a parte de baixo desse fuxico, gente, ela fica aberta, tá? Não prende, não. Vou fazer essa parte aqui e já volto com vocês para mostrar como que ficou essa parte do fuxico e o que que a gente vai fazer com essa cabeça, tá? E volto também com a questão da aurora com a parte já fixada, costurada em ponto invisível. Já retorno pra gente poder montar e finalizar a nossa aurora, certo? Pronto, gente. Aqui eu já dei aquela adiantada, tá? Já coloquei os acessórios. Aqui está o aventalzinho dela, certo? A cabeça eu não coloquei ainda. Fiz só um encaixe aqui pra eu poder ver como que ele ia ficar. Então, vou mostrar pra vocês aqui a cabeça, tá? Fechei todo o fuxiquinho, fiz um acabamento, certo, gente? A peça de vocês, ela tem que ter um mínimo de detalhe do acabamento, tá? Porque o que valoriza a peça é o acabamento final, que deixa a beleza da peça, né? Que não deixa aquela peça suja, feia. Aqui eu já coloquei aonde vai ficar os meus alfinetes. Isso aqui é a critério de vocês. Vocês podem colocar coração, vocês podem colocar uma bola, vocês podem colocar a flor. Isso aqui é a critério de vocês, tá? Isso aqui é a parte onde a gente vai estar enfiando os alfinetes da nossa aurora. O aventalzinho dela já está aqui, já decorei. A máquina da aurora, gente, como eu tinha mostrado lá no início do vídeo, é em feltro, tá? Então eu fiz todo caseado em feltro, decorei. Coloquei aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo detalhar aqui, mas ela tem a agulha da máquina. Isso aqui é um alfinete que no momento em que eu estou caseando, eu insiro dentro da costura, tá? Então, fiz a sacolinha, né, decorando aqui os tecidos que a nossa aurora trabalha e trabalhei na questão do acabamento. Então, eu deixei por último aqui a cabecinha pra gente tá colocando, certo? O corpinho pra encaixar, gente, não tem segredo. Só aquilo que eu falei pra vocês. Bota a cola e depois fecha a costura, vai ajustando o fuxiquinho e encaixa ela dentro, tá? Não tem segredo pra fazer o encaixe do corpo na saia, tá bom? Então, agora, a parte mais complicadinha é a cabeça. O que eu fiz aqui? Eu peguei a cabeça, a parte que era de cima que a gente fechou e fez o enchimento é em cima. Então, o que eu fiz? Peguei aquele círculo, fiz um fuxico e encaixei em toda a cabeça. Sendo que a parte de baixo eu deixei aberta. Aqui eu coloquei enchimento e ainda vamos ajustar com enchimento, porque a gente vai fazer o encaixe do pescoço aqui dentro, certo? E a gente vai fazer isso agora, tá? Pra gente poder ir pra parte do cabelinho. Então, a gente vem ajustando aqui. Aqui eu coloquei, gente, um palito de churrasco, certo?
que ele me ajuda na sustentação da cabeça da Aurora. Um detalhe, eu não gosto de deixar a Aurora com aquela cabeça reta aqui assim, eu gosto sempre de deixar um pouco da cabecinha de ladinho, né? Mas isso é a critério de vocês, porque eu acho a Aurora uma bonequinha delicada, né? Ela é como se fosse uma camponesa, costureira, assim, bem delicada. Então eu gosto de deixar ela com o pescocinho assim um pouquinho de lado, né? Que dá um ar de suavidade, de delicadeza na boneca. Então eu vou estar encaixando aqui com vocês a parte da cabeça para vocês entenderem como é que eu vou encaixar, tá? Aqui eu enfiei o meu palitinho ainda tá aqui atrás, ó. Tá aqui atrás, aonde eu vou ajustando ele, o tamanho que eu quero, pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro, certo? Então isso aqui eu tive que fazer na parte externa, gente, porque se eu colocasse dentro eu não ia ter essa facilidade pra movimentar. Então eu coloquei ele por debaixo aqui da costura, tá? E no final a gente faz o acabamento retirando ele pra ele não ficar visível ali onde ele entrou, certo? Então fiz um furinho pequenininho na cabecinha. Vou pôr um pouco de cola quente, tá? Para que esse palito ele possa se acomodar dentro da cabecinha da minha Aurora, tá? Então eu vou trabalhando com ele, enfiar ele aqui, controlar ele aqui embaixo e ajustar a posição que eu quero a cabeça da minha Aurora. Seguro um pouquinho, né? Minha cabeça da Aurora, eu gosto ela de ladinho. Então, seguro aqui um pouquinho, tá? Só para que o palito possa se acomodar dentro da cabecinha com as espuminhas, tá? Então, como a gente pôs um pouquinho de cola, a gente espera só um pouquinho, só pra ele dar uma segurada lá dentro. Por quê? Porque eu vou ter que vir colar a parte aqui da frente do pescoço, certo? Essa parte aqui, ela tem que ficar bem fixa. Mas eu não vou utilizar só a cola para fixar essa cabecinha. Eu vou vir com costura, com ponto invisível. Então essa cabecinha ela não vai ter como ficar se movimentando. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu tô colocando ela posicionando no jeitinho que eu quero, tá? Não tem como mostrar pra vocês agora porque eu tô segurando. Se eu soltar, te pego tudo. Então daí a gente segura um pouquinho aqui, né? Gente, sempre lembre de vocês fazerem a limpeza da peça de vocês, tá? Não deixa restinho assim. Às vezes quando a gente trabalha com cola quente, fica aqueles fiozinhos que parecem uma teia de aranha, né? Então ela fica assim, lembre de você ir ajeitando a sua peça, acomodando direitinho, pra ela não ficar, né, suja. Porque fica feio, gente, a pecinha mal acabada. Ó, esse que eu falo, esse aqui da cola, ó, parece uma teinha. Então vocês vêm tirando, removendo tudo, tá? Pra ficar uma peça bonitinha. O cabelinho da Aurora eu também já fiz, mas eu vou mostrar pra vocês como que eu faço os tufinhos também, certo? Pra dar tudo certo. Enquanto eu vou colando aqui essa parte da cabeça da Aurora, eu vou... enquanto vai colando, eu vou dar uma pausada no videozinho, gente, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui sem ter assunto pra conversar. Então vocês seguram a onda um pouquinho aí, que eu vou terminar essa parte aqui da colagem e já volto com vocês. Essa parte aqui, quando terminar, gente, eu vou costurar, ó, que tá solto ainda, lembra que a gente tá enfiando o pescocinho aqui? Eu vou colocar um pouquinho mais de enchimento, vou ver onde precisa e vou vir com uma costura de ponto invisível aqui atrás, também arrodeando todo o pescocinho pra segurar. Então vou fazer isso e já volto com vocês pra gente fazer a parte do cabelo, tá? Pronto, gente, aqui eu já tô terminando, tá? De fixar a cabecinha dela. E já vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer com o cabelinho, tá? O cabelinho da Aurora também fica a critério de vocês. E vocês fazem da maneira que vocês acharem melhor, tá? Eu vou ensinar um modelinho pra vocês aqui, que eu fiz a Aurora. Porque é um modelinho que eu gosto, que eu acho que combina com o que eu pensei pra minha boneca. O meu palitinho, gente, eu vejo aqui onde ele parou e já rebento aqui, tá? Que eu já removi o meu palitinho, depois eu venho só trabalhar nele no acabamento, pra não ficar mostrando nada aqui, certo? Embora nem fica, tá? Então, ó, a cabecinha dela tá bem fixadinha, tá vendo?
Então, aqui a gente vem pro cabelinho, tá? Cabelinho, gente, fiz vários tufinhos, ó. Como é que eu fiz esses tufinhos? Peguei a minha lã, botei 4 dedinhos, sendo que eu botei meio que abertinho assim o dedinho. Fiz uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Daqui eu vou, fiz as voltas, venho aqui nos 2 dedos que eu deixei a minha abertura, né? Que eu deixei afastado, venho com um pedacinho de lã e só dou um nó juntando, ó, os tufinhos, tá? Então, o tufinho do cabelo da Aurora é isso aqui. Aí, eu também fiz 25 voltas em um caderno pequeno, caderno de anotação pequeno. Fiz 25 voltas e também amarrei ao meio, né? Ele ficou assim, tá? Então, eu fiz 2, porque eu vou ver aqui a minha necessidade na hora de eu encaixar a cabeça da minha Aurora. E eu fiz também uma franjinha, porque eu não gosto da testa da minha Aurora assim vazio. Então, eu fiz um tufinho como esse aqui pequenininho e cortei ao meio, né? Aqui, como vocês estão vendo, ele fica fechadinho e aqui eu cortei, tá? Então, venho aqui com a minha colinha quente e já vou fazer aqui o acabamento de onde eu quero a minha franjinha. Minha franjinha vai ficar bem aqui na frente. Ó, acomodei minha franjinha, né? Então, daí eu venho com a parte do meu cabelo, encaixo aqui. E toda a parte onde ficou a costura daquele fuxicão, a gente vai cobrir, tá? Então, a gente vai cobrir com cuidado. Cabelinho, ele tem aquele segredinho, gente. Quando a gente trabalha com cabelinho de lã, a gente não pode sair pressionando com o dedão. A gente tem que ir fazendo a marca dele assim, vem só dando leve batidinha, porque senão ele vai e a cola sobe por entre a lã e acaba com o nosso trabalhinho. Então, eu venho fechando toda a partezinha aqui. Aonde é aquela costurinha do fuxiquinho, a gente vem passando a colinha quente para que fique toda a parte do cabelinho coberta. Muito cuidado na hora de aplicar a cola quente para não ficar, né, a cola saindo para fora, ficando marca feia de cola na sua boneca, tá? Então, a gente segura aqui um pouquinho e vai puxando aqui a volta para trás. Certo? Ó, fechando toda a parte do cabelinho. Então, eu vou dar continuidade fazendo isso aqui e já retorno com vocês, né, para mostrar a segunda parte do cabelinho, que também não vai ter mistério, tá? Eu vou adiantando porque a gente tem um tempo para poder estar colocando esse vídeo. E já vou mostrando aqui pra vocês como é que eu vou fazer a questão da parte do outro acabamento. Eu vou ver a minha necessidade. Se eu vi que ficou muito ralinho aqui na frente, eu venho com a minha segunda camadinha do cabelinho fazendo a mesma coisa, né? Fiz a franjinha, botei uma camadinha de 25 voltinhas. Se eu vi que fica mais bonitinho com mais, eu venho aqui e coloco mais pro cabelinho dela, fica bem cheinho. E com os tufinhos, o que é que eu vou fazer? Vou pegar os tufinhos e vou só vir arrumando aqui, ó. Tá? Um lado do outro, venho arrumando os tufinhos, colando e a gente vai enchendo a cabecinha da Aurora dessa forma, tá? Então, a gente vai colar o cabelinho dela em toda a cabecinha e já volto com vocês, tá? Então, vou dar uma adiantada aqui pra gente não perder muito tempo com isso, que a gente já vai fazer o rostinho da nossa Aurora pra gente finalizar. Já volto com vocês. Pronto, gente, assim ficou a nossa Aurora, tá? Cabelinho dela. Olha aqui, todo fofinho, bonitinho, certo? E agora a gente vai fazer a finalização da nossa Aurora com a pintura do rostinho, tá? Quando a gente finalizar, eu vou colocar ela próximo, mais próximo da câmera, para vocês terem um pouquinho mais da noção, certo?
Para eu fazer o rostinho da Aurora, eu vou me basear no rostinho que eu já trabalhei. Cabelinho dela. Para ter a noção de onde vai ficar o olhinho da nossa Aurora, tá? É porque a nossa Aurora, ela tem um rostinho assim aqui de ladinho. Então, a gente vai ter a noção de onde vai ficar pra gente não fazer nada tortinho, né? O rostinho da nossa Aurora, gente, ó, fiz a marcação, tá? Ele vai ficar assim. O rostinho da nossa Aurora, ele não tem muito segredo não, tá? Eu trabalho, gosto de trabalhar, gente, com o fundinho do pincel mesmo, tá? Essa pontinha aqui do meu pincel. Gosto de trabalhar com ela, faço a marcação. A tinta que eu tô usando é a tinta de tecido marrom, tá? Pra fazer o nosso olhinho, porque a nossa Aurora tem um cabelo castanho, né? Então, daqui já fiz a marcação, venho com o fundo do pincel, marco uma bolinha, ó. Marquei a bolinha, tá? E vou só acender essa marcação, para ela ficar bem marcada, certo? Do mesmo jeito, eu vou fazer do outro lado. Que eu já vi onde é a marcação, marco uma vez com o fundinho do pincel e marco outra vez com o cabinho do meu pincel, tá? Eu uso esse pincel aqui da Condor, que é o 421, tá? Mas eu não sei dizer assim a referência dele de cerda. Aí eu venho e dou aquela espalhadinha, porque eu gosto desse olhinho dessa Aurora oval, tá? E uso o filete também, porque aí eu vou com o filete arredondando esse olhinho, deixando ele no formato que eu quero, que é o formato oval. Eu não gosto daquele olho redondo. Então, essa parte, gente, é só trabalhar com muito cuidado com o pincel, tá? Porque ele borra mesmo. A gente vem trabalhando com cuidado, tá? E esse olhinho, gente, ele é um olhinho bem fácil, tá? De fazer. Você faz como se fosse um ovo. Marca e vai puxando a pontinha pra cima, fazendo como se fosse um ovo. Né? Então, ele fica bem ovalzinho. Eu uso aqui, gente, um lastiquinho com água, tá? Que eu venho limpando o pincel, né? E aqui eu vou também com a marronzinho, depois que eu fizer todo o contorno do olhinho, pra ele ficar bem bonito, eu vou puxar o cílio da minha Aurora. E também a sobrancelha da minha Aurorinha.
Gente, essa parte do olhinho, tá? É muito a critério de vocês, certo? Tudo que a gente vai fazer com artesanato, a gente tem que ter a nossa própria identidade, tá? Eu tô fazendo aqui do meu jeitinho, mas isso aqui vocês vão adaptar ao jeitinho de vocês. Artesanato é isso. É você ter a ideia e através daquela ideia você colocar a sua criatividade para trabalhar, tá? Então, artesanato, fazer artesanato é isso. É você usar ideias, tá? Então, aqui o rostinho da nossa Aurorinha, ele já tá saindo, certo? Vou fazer aqui a boquinha pra vocês, mas a parte do olhinho a gente não pode finalizar agora, que a gente precisa esperar secar essa parte do marrom. Depois a gente vai vir só pôr uma bolinha branca no meio pra dar a iluminação do meu olhinho, certo? E aqui está a minha Aurorinha. Tá pronta, gente. Tá? Então, finalizando aqui com vocês. Eu de antemão já agradeço por todos vocês que tiveram paciência aqui com a tia Malu, tá? Curtam meu canal, se inscrevam, compartilhem e não desistam do artesanato, gente. Investe no artesanato, porque o artesanato, além de ele ser uma fonte de renda para você, ele é uma terapia, né? O artesanato, ele me livrou da depressão, onde eu faço ainda acompanhamento de depressão, mas é o que me sustenta todos os dias, é poder sentar na minha maquininha, ou então fazer meus feltros à mão, né, e fazer o meu artesanato brilhar pelo mundo, gente. Então, desejo boa sorte para todos vocês, muito obrigada por ter estado comigo nesse momento, tá? Mais uma vez agradeço a Fundação Dona Militana por essa oportunidade que nos deu aqui a nós artistas, tá? Vou finalizar aqui a minha Aurora colocando uma corzinha, né, no rostinho dela, pra ela ficar bem bonita, bem maquiadinha, bronzeadinha e tal. E a nossa Aurorinha está pronta, gente, tá? Ela é isso aqui, certo? Mais uma vez agradeço a todos vocês, muito obrigado. No final do vídeo, gente, tá aí o meu canal do YouTube, meu Instagram, meu Facebook, meu WhatsApp, qualquer coisa é só entrar em contato.